O cheiro antisséptico atingiu-me primeiro. Forte, clínico, estéril. Era sempre assim. Grávida de 8 meses, eu já me tinha habituado ao cheiro de desinfetante que ficava nas minhas roupas, no meu cabelo, na minha pele. A sala de espera da clínica privada Dr. Morrison fervilhava com uma riqueza discreta. Cadeiras de couro que não rangiam, arte abstrata que provavelmente custava mais do que o meu salário anual, e uma recepcionista que sorria sem mostrar os dentes. Mudei de posição na cadeira, tentando encontrar uma posição que não fizesse a minha lombar gritar. O bebê, o meu bebê, pressionava as minhas costelas como se já estivesse a lutar por espaço neste mundo. Coloquei as duas mãos sobre a protuberância da minha barriga, sentindo-a mexer-se sob as minhas palmas. 7 meses atrás, eu teria ficado apavorada. Agora, estava apenas exausta. Senhora Bennet. A voz da recepcionista era melosa e educada. Ela parou de me corrigir quando eu disse que agora era a senhorita Hartley. Mulheres divorciadas deixavam as pessoas desconfortáveis, especialmente em lugares como este. Sim. Olhei para cima, empurrando uma mecha de cabelo escuro para trás da orelha. Precisava de ser lavado. Tudo em mim precisava de atenção que eu não podia dar. O Dr. Morrison está alguns minutos atrasado. Há água fresca e chá no canto, se quiser. Acenei com a cabeça, sem me dar ao trabalho de me levantar. O esforço parecia monumental. Em vez disso, peguei na revista que estava na mesinha lateral. Algo brilhante sobre casas que eu nunca teria e férias que eu nunca tiraria. As páginas pareciam caras sob os meus dedos, grossas e suaves. 6 meses. 6 meses desde que eu assinei aqueles papéis no escritório de um advogado que cheirava a livros velhos e promessas quebradas. 6 meses desde que Marcos olhou para mim do outro lado daquela mesa de mogno, com olhos que não expressavam nada, nem amor, nem ódio, apenas ausência. Como se eu já tivesse sido apagada. O divórcio foi rápido, brutal na sua eficiência. Ele queria sair e eu estava cansada demais para lutar, cansada demais para perguntar por quê, cansada demais para me importar que o homem com quem me casei, o homem que amei com uma intensidade desesperada que te queima por dentro, simplesmente decidiu que eu não era suficiente. Descobri a gravidez 2 semanas depois de a tinta secar, 2 semanas depois de me mudar para um estúdio num bairro onde as sirenes me embalavam para dormir. 2 semanas depois de começar a trabalhar em turnos duplos na cafetaria da Quinta Rua, servindo café a estranhos que nunca olhavam para o meu rosto. O Marcos não sabia, não podia saber. O bebê era meu, o meu segredo, a minha segunda oportunidade, a minha razão para continuar a respirar, quando tudo o resto parecia afogar-me. A porta da clínica abriu-se e o ar frio entrou, trazendo o cheiro da chuva e de uma colônia cara. Não levantei os olhos. Pessoas ricas iam e vinham de lugares como este o dia todo. O Dr. Morrison atendia uma clientela específica, do tipo que pagava em dinheiro e esperava discrição. Mas então sentia aquilo, aquela sensação de formigueiro na base do crânio, a sensação de estar a ser observada. Levantei os olhos lentamente, com relutância, e o mundo inclinou-se. Ele estava parado na porta como se fosse o dono, como se fosse dono de tudo. Alto. Eu tinha me esquecido de como ele era alto, com ombros que enchiam o seu sobretudo preto. O seu cabelo escuro estava mais curto do que eu me lembrava, penteado com o tipo de precisão que denotava barbeiros caros e consultas regulares. Uma cicatriz fina cortava a sua sobrancelha de esquerda, quase invisível, mas lá estava, uma lembrança de uma violência que eu nunca tive permissão para entender. Aleandro Vital, meu ex-marido, o homem que eu amei, o homem que eu deixei, o homem cujo sobrenome eu assumi e depois abandonei, voltando para Hartley como se estivesse a trocar de pele. Uma pele que nunca me serviu direito. E atrás dele, porque havia sempre alguém atrás dele, estava Marco, o seu motorista, a sua sombra, a sua lembrança constante de que Alessandro vivia num mundo que eu só tinha vislumbrado. Os olhos de Marco percorreram a sala com eficiência profissional antes de se fixarem em mim. A sua expressão não mudou, mas vi o reconhecimento. O tempo parou. Ou talvez fosse apenas o meu coração. O olhar de Aleandro percorreu a sala de espera com a confiança lânguida de um predador a avaliar o território. Passou pela senhora idosa que tricotava no canto,
pela recepcionista que ficou imóvel atrás da sua secretária, pelas pinturas abstratas e pelos móveis de couro. Então ele encontrou-me. Os seus olhos escuros, quase pretos, o tipo de olhos que guardavam segredos e pecados. Fixos nos meus, observei algo mudar na sua expressão. Vi o momento em que a confusão deu lugar ao reconhecimento. Vi o reconhecimento transformar-se em algo completamente diferente. O seu olhar desceu lentamente, deliberadamente, até onde as minhas mãos repousavam sobre a inconfundível protuberância da minha barriga de grávida. O ar entre nós cristalizou, tornou-se pesado, tornou-se perigoso. Não conseguia respirar, não conseguia mexer-me, só conseguia ficar ali sentada, presa sob o peso do seu olhar. Senti a minha filha a dar pontapés nas minhas mãos, como se sentisse a mudança repentina na atmosfera. Como se soubesse que o seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar-se. O maxilar de Aleandro apertou-se apenas um pouco, o suficiente para eu notar. As suas mãos, elegantes e marcadas por cicatrizes na mesma medida, flexionaram-se ao lado do corpo. O gesto foi mínimo, controlado, mas eu tinha sido casada com este homem. Tinha aprendido a ler os sinais subtis que significavam perigo. Marco moveu-se atrás dele, com uma mão a entrar dentro do casaco. O movimento foi suave, praticado, invisível para quem não estivesse a olhar. Mas eu estava a olhar. Eu estava sempre a observar quando Aleandro estava numa sala. Senhor Vital. A voz da recepcionista rompeu o silêncio. Profissional, respeitosa, receosa. O Dr. Morrison está pronto para o receber. Por aqui. Ele não se mexeu, não lhe deu atenção, não tirou os olhos de mim. O segundo se prolongou. Cada um parecia uma eternidade. Eu podia ouvir os batimentos do meu coração nos meus ouvidos. Podia sentir o suor a se formar na base da minha espinha, apesar do ar-condicionado. A minha filha se mexeu novamente. Um movimento ondulante que pressionou a minha bexiga e fez a minha respiração parar. Diga alguma coisa, pensei desesperadamente. Mexa-se, desvie o olhar. Faça qualquer coisa, menos ficar aqui sentada como uma presa. Mas eu não conseguia, porque era Aleandro. E Aleandro sempre teve o poder de me transformar em pedra com apenas um olhar. Finalmente ele se moveu. Um passo à frente e depois outro. Os seus sapatos eram de couro italiano, polidos até brilharem como um espelho, silenciosos contra o piso caro da clínica. Ele atravessou a sala com a graça fluida de algo selvagem vestindo pele humana. Parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia, cedro e bergamota, e algo mais escuro, algo que sussurrava fumo e sombras. Perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos, ela. O meu nome na sua voz, profunda, áspera, como cascalho envolto em seda. Ele sempre dizia o meu nome como se fosse uma oração e uma maldição em igual medida. Abri a boca, fechei-a, tentei novamente. Aleandro. Os seus olhos voltaram a cair para a minha barriga. Desta vez ficaram lá. Observei a sua garganta trabalhar enquanto ele engolia. Observei as suas mãos cerrarem-se em punhos. Observei o músculo da sua mandíbula saltar. Há quanto tempo? A pergunta foi silenciosa. Demasiado silenciosa. O tipo de silêncio que precede as tempestades. 8 meses. As palavras saíram pouco acima de um sussurro. A matemática refletiu-se no seu rosto. Consegui vê-lo a contar para trás, a calcular, a compreender. Minha. A única palavra continha universos. Esperança, raiva, posse, coisas que eu não queria nomear. Eu deveria ter protegido a minha filha das sombras e da violência que se agarravam a Aleandro como uma segunda pele, mas nunca fui boa a mentir para ele. Eu não... Comecei, mas ele se moveu. De repente, impossivelmente, ele estava agachado diante de mim, ao nível dos meus olhos, perto o suficiente para que eu pudesse ver os reflexos dourados nas suas íris escuras. Perto o suficiente para que o seu calor se irradiasse contra a minha pele. A sua mão estendeu-se lentamente, dando-me tempo para me afastar, e pousou na minha barriga, com a palma aberta, os dedos espalhados, cobrindo o local onde a nossa filha pressionava o meu útero. O toque foi elétrico, gentil, reverente, completamente em desacordo com a tensão perigosa que irradiava de cada linha do seu corpo.
Minha, repetiu ele. Desta vez não era uma pergunta, mas uma afirmação, uma declaração, uma promessa. E sob a sua palma, a minha filha deu um pontapé. Os olhos de Aleandro voaram para os meus, arregalados, chocados. Algo vulnerável passou por suas feições antes que ele pudesse controlá-lo. Sua outra mão juntou-se à primeira, acariciando a minha barriga como se fosse feita de vidro. Ela, meu nome novamente, mas diferente agora, sem fôlego, estranho. Ela, por que não me contaste? Nós estávamos divorciados. Eu consegui. Tu não querias? Não. A palavra estalou como um chicote. As suas mãos apertaram ligeiramente. Não me digas o que eu quero. O bebê chutou novamente com mais força desta vez, e a expressão de Alessandro mudou. Maravilha, pura maravilha sem filtros. O tipo de expressão que eu nunca tinha visto no seu rosto antes. Senhor Vital, a voz da recepcionista tinha um tom de desespero. Agora o Dr. Morrison estava à espera. Eleandro não olhou para ela. Não olhou para nada além de mim e da criança que crescia sob as suas mãos. Cancele, disse ele, ainda sem desviar o olhar. Ainda a tocando como se eu pudesse desaparecer se ele me soltasse. Senhor, acho que marco uma palavra, um nome. Foi tudo o que bastou. Ouvi Marco se mexer. Ouvi a recepcionista inspirar profundamente. Ouvi o murmúrio baixo de vozes e o barulho inconfundível de dinheiro a ser trocado. Vamos embora, disse Aleandro. As suas mãos deslizaram para cima para segurar o meu rosto, os polegares a roçar as minhas maçãs do rosto, os olhos a procurar os meus com uma intensidade que fez os meus pulmões esquecerem como funcionar. Tu, eu e o nosso bebê. Vamos embora agora mesmo. Tenho uma consulta. Arranjo-te os melhores médicos do país, do mundo. Tudo o que precisares. Aleandro, não posso simplesmente... Sim, ele inclinou-se para mais perto, a testa quase a tocar na minha, a respiração quente contra os meus lábios. Podes, vais, porque é a minha filha. Ela, a minha filha. E passei 6 meses no inferno a pensar que te tinha perdido para sempre. Não vou perder-te outra vez. Não vou perdê-la, entendes? Não era uma pergunta, era uma promessa. E Deus me ajudou. Senti algo se abrir no meu peito. Algo que eu havia selado no dia em que assinei os papéis do divórcio. Tu deixaste-me ir, sussurrei. A acusação pairou entre nós. Tu assinaste os papéis. Tu foste embora. A dor passou pelo seu rosto. Crua. Real. Eu sei, e me arrependi disso todos os dias desde então. As mãos dele tremiam contra a minha pele. Tremiam mesmo. Deixa-me consertar isso. Deixa-me proteger-te. Aos dois. Por favor. O por favor me desarmou. Aleandro Vital não dizia por favor. Não implorava. Não demonstrava fraqueza. Mas ali estava ele, de joelhos na sala de espera de uma clínica, a pedir. A minha filha chutou novamente, persistente e exigente, como se estivesse a votar. Tudo bem. Respirei, sem pensar, sem planear, apenas sentindo. Está bem. Os olhos de Aleandro fecharam-se por um momento, como se eu lhe tivesse dado algo precioso, algo que ele pensava ter perdido para sempre. Quando se abriram novamente, ardiam. Marco, chamou ele, levantando-se e puxando-me com ele. A sua mão era gentil, mas firme no meu cotovelo. Traz o carro agora. Sim, senhor. E assim, o meu mundo cuidadosamente controlado dissolveu-se. O braço de Aleandro envolveu a minha cintura, protetor, possessivo, guiando-me em direção à porta. Vi o rosto da recepcionista, pálida, chocada, já a pegar no telefone. O ar frio atingiu-nos como uma bofetada. A chuva caía, transformando as ruas da cidade em pinturas à aguarela. Um Mercedes preto com vidros escuros estava parado à beira da calçada. Marco segurou a porta aberta com uma expressão indecifrável. Aleandro ajudou-me a entrar como se eu fosse feita de porcelana. As suas mãos estavam em todo o manuto, nas minhas costas, no meu braço, na minha barriga, como se ele não conseguisse parar de me tocar. Não conseguia confirmar que eu era real. Ele deslizou ao meu lado e Marco fechou a porta, selando-nos em couro e sombras. O carro afastou-se do passeio e eu vi a clínica desaparecer no espelho lateral. Vi a minha antiga vida desaparecer na chuva e na distância. A mão de Aleandro encontrou a minha. Entrelaçou os nossos dedos.
Levou os meus nós dos dedos aos seus lábios. És minha novamente. Ele murmurou contra a minha pele. Sempre foste minha. E agora, a sua mão livre pousou novamente na minha barriga. Possessiva, protetora. Agora nunca mais vais embora. Devia ter me aterrorizado. Devia ter me feito fugir. Mas tudo o que senti foi o calor do seu toque e o peso da sua promessa, e a verdade inegável de que algumas prisões eram feitas de devoção em vez de grades. O Mercedes movia-se pela cidade como uma sombra, silencioso e suave. A chuva riscava as janelas escurecidas, transformando o mundo exterior numa pintura impressionista. Luzes borradas, edifícios cinzentos, pessoas reduzidas a formas apressadas debaixo de guarda-chuvas. No interior, os bancos de couro estavam quentes, o ar perfumado com aquela mistura de carro caro e colônia de Alessandro que me fazia a cabeça girar. A mão dele não tinha saído da minha barriga, nem uma vez. A palma dele repousava ali com uma possessividade que deveria ter me assustado. Mas, em vez disso, parecia uma âncora, como a única coisa sólida num mundo que acabara de inclinar-se para o lado. Para onde estamos a ir? A minha voz soou estranha na cabine silenciosa, pequena e incerta casa. O seu polegar traçava círculos sobre o tecido do meu vestido. Lento, deliberado. Cada rotação enviando faíscas pela minha espinha. Eu tenho uma casa. O seu maxilar apertou-se. Observei o músculo saltar sob a barba por fazer que sombreava o seu rosto. Não mais. Não pode simplesmente ela. Ele virou-se para me encarar completamente e a intensidade nos seus olhos roubou qualquer protesto que eu estivesse a formar. Estás grávida de 8 meses do meu filho. Tens vivido sabe-se lá onde, fazendo sabe-se lá o quê, sem mim, sem proteção, sem recursos. A outra mão dele subiu para cortar o meu rosto, forçando-me a encontrar o seu olhar. Esses dias acabaram. Entendes? Tenho me saído bem. Algo sombrio passou pelo seu rosto. Tudo bem. Chamas de tudo bem trabalhar até a exaustão enquanto carregas a minha filha. Chamas de tudo bem viver sozinha e vulnerável nesta cidade? Como tu? Eu parei, olhei para ele. Como tu sabes onde eu tenho vivido? O que eu tenho feito? Ele teve a delicadeza de desviar o olhar por um momento. Quando os seus olhos voltaram para os meus, não havia nenhum pedido de desculpas neles. Eu sempre soube onde tu estavas, ela. Todos os dias desde que tu partiste. As palavras me atingiram como água gelada. Tu tens me vigiado, protegendo-te. A correção dele foi imediata, afiada. Há uma diferença. Isso não é. Empurrei o seu peito, tentando criar espaço, mas o seu braço à volta da minha cintura apertou-se. Não dolorosamente, apenas o suficiente para me manter perto. Isso não está bem, Alisandro. Não podes simplesmente espiar as pessoas. Posso quando são minhas. Sem hesitação, sem dúvida, apenas certeza absoluta. Isso fez-me prender a respiração. Não sou tua. Não mais. Estamos divorciados, lembras-te? O seu riso foi amargo, sombrio. Um pedaço de papel não muda o que és para mim, o que sempre foste. A sua testa baixou para tocar a minha. Achas que eu poderia simplesmente deixar-te ir? Simplesmente parar de me importar se estavas segura, se estavas a comer, se estavas... A sua mão na minha barriga pressionou com mais firmeza. Se estavas a carregar isto, assinaste os papéis. Sussurrei. A acusação tinha gosto de cinza. Tu deixaste-me ir embora. Achei que estava a fazer a coisa certa. A voz dele falhou. Falhou mesmo. A Leandro Vital, que eu nunca tinha visto mostrar fraqueza, que se movia pelo mundo como violência envolta em fatos caros, parecia abalado. Achei que estava a proteger-te de mim, do meu mundo, de tudo que eu toco que se transforma em veneno. Então por quê? Porque eu estava errado. Ele afastou-se apenas o suficiente para me olhar. Olhar realmente para mim. Porque 6 meses sem ti tem sido um inferno. Porque acordo a procurar-te e não encontro nada. Porque vejo o teu rosto em todas as multidões e nunca és tu. Porque ele parou, engoliu em seco. Porque eu amo-te, sempre te amei. E descobrir que estás a carregar o meu filho, que tens passado por isto sozinha. As suas mãos tremeram novamente. Não posso, não vou, não mais. O carro virou e senti a mudança na textura da estrada. Mais suave, mais silenciosa. Estávamos a entrar na parte da cidade onde o dinheiro sussurrava em vez de gritar.
onde os edifícios tinham porteiros e câmaras de segurança escondidas em detalhes arquitetônicos de bom gosto. Aleandro, isto é loucura. Não pode simplesmente raptar-me. Não estou a raptar-te. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto. Estou a levar-te para casa. Há uma diferença. Contra a minha vontade, não é? Ele inclinou-se para mais perto. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Leves como uma pena. Devastadores. Contra a tua vontade, ela. Porque o teu pulso está acelerado. As tuas pupilas estão dilatadas. E tu não tentaste realmente ir embora. Ele estava certo. Maldito seja, ele estava certo. Eu deveria ter lutado, gritado, exigido que Marco parasse o carro. Em vez disso, fiquei sentada ali. O meu corpo traidor respondia a cada toque, cada palavra, cada olhar ardente. Eu odeio-te. Eu tentei, mas as palavras saíram fracas, pouco convincentes. Mentirosa, ele sorriu. Na verdade, sorriu, e isso transformou o seu rosto de perigoso para devastador. Nunca foste boa a mentir para mim. O carro abrandou e depois parou. Através das janelas manchadas pela chuva, eu vi. O prédio que eu tinha tentado tanto esquecer. 30 andares de vidro, aço e luxo. A cobertura onde eu tinha vivido como sua esposa. Onde eu tinha aprendido a amar um homem que vivia nas sombras. Marco abriu a porta. O guarda-chuva já estava aberto. Aleandro saiu primeiro, depois virou-se para me ajudar. As suas mãos eram gentis nos meus braços enquanto me guiava para fora do carro, uma das palmas voltando imediatamente para a parte inferior das minhas costas, como se ele não suportasse não me tocar. O porteiro, Thomas, lembrei-me que o nome dele era Thomas, olhou para cima, os olhos arregalados. Senhora Vital. Senhorita Hartley, corrigi automaticamente. A mão de Aleandro nas minhas costas tornou-se de aço. Senhora Vital, disse ele, cada palavra precisa. Perigosa. Minha esposa, ex-esposa, murmurei. Mas ele já estava a guiar-me em direção ao elevador. Marco seguia 3 passos atrás, água pingando do seu fato escuro, olhos a examinar o átrio com paranoia profissional. O elevador estava vazio, privado. Ia apenas até a cobertura. Aleandro tinha comprado todo o último andar anos atrás, transformando-o numa fortaleza de luxo e segurança. As portas fecharam-se e, de repente, o espaço pareceu pequeno demais, íntimo demais, cheio demais da presença e do calor dele e das mãos dele que não paravam de me tocar. Não pode manter-me aqui, eu disse, observando os números subirem. 25, 26, 27. Não estou a manter-te em lugar nenhum. A sua respiração era quente contra a minha orelha. És livre para sair quando quiseres, mas não o farás. Como sabes? Porque está a chover, porque estás exausta, porque está grávida de 8 meses e os teus pés estão inchados e as tuas costas doem e precisas de descansar. Ele aproximou-se mais porque, no fundo, por baixo de toda aquela raiva e orgulho, sabes que o teu lugar é aqui comigo. O elevador tocou. 29:30. As portas abriram-se para o hall de entrada privado por onde eu tinha passado milhares de vezes como sua esposa. Pisos de mármore, obras de arte originais, um sistema de segurança que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava num ano. Aleandro guiou-me para dentro e a porta fechou-se atrás de nós, com um clique suave que soou como uma conclusão definitiva. A penthouse parecia a mesma. Janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Móveis que custavam mais do que carros. Tudo em tons de cinza, preto e branco. Austero, bonito e frio. Mas então notei as diferenças. Flores por toda parte. Rosas brancas e vasos de cristal em todas as superfícies. As minhas favoritas. Ele se lembrou. E na mesa de centro, uma pilha de livros. Aproximei-me. A mão de Aleandro nunca saiu da minha cintura. Guias de gravidez, manuais para pais. O que esperar quando você está grávida, com páginas marcadas por post-its com a caligrafia precisa de Aleandro? Há quanto tempo? Perguntei. Minha voz mal podia ser ouvida. Há quanto tempo, sabes? 3 semanas. Ele passou para trás de mim, a outra mão juntando-se à primeira na minha barriga, acariciando a protuberância da nossa filha entre as palmas. O Marco viu-te na clínica. Estavas a marcar uma consulta. Ele ligou-me imediatamente. 3 semanas. Ele sabia há 3 semanas e não tinha falado comigo.
Não tinha dito nada. Apenas observava, preparado. Por que não me contaste? Porque tinha medo. A admissão foi difícil, quebrada, com medo que fugisses, medo que te escondesses de mim, medo de pressionar demais e perder os dois. Os seus braços apertaram-me com mais força. Então, esperei. Pedi ao Marco para te seguir para ter a certeza de que estava segura. Fiz os preparativos, preparei este lugar e disse a mim mesmo que da próxima vez que te visse, não te deixaria ir novamente. Virei-me nos seus braços, o que não foi fácil com a minha barriga de grávida, e olhei para ele. Olhei mesmo. Pela primeira vez desde a clínica, deixei-me ver além do perigo, do poder e do controlo. Deixei-me ver as olheiras sob os seus olhos, as novas rugas à volta da boca, a forma como as suas mãos tremiam ligeiramente quando me tocavam. Pareces cansado, disse eu. Ele riu. O som era vazio. Não durmo bem há 6 meses, desde que te foste embora. Aleandro, sei o que vais dizer. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Que isto é demais, muito rápido, muito intenso, que eu devia dar-te espaço, tempo, deixar-te fazer as tuas próprias escolhas. Ele inclinou-se até a sua testa tocar a minha. Mas não consigo, ela. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas tu estás aqui agora, carregando meu filho. E todos os meus instintos estão gritando para eu te proteger, te manter perto, garantir que nada neste mundo possa te machucar. Isso não é saudável, sussurrei. Eu nunca disse que era saudável. O seu sorriso foi afiado, autoconsciente. Sou muitas coisas, amore, mas saudável não é uma delas, especialmente quando se trata de ti. O bebê deu um pontapé forte, exatamente onde as mãos dele repousavam, os seus olhos arregalaram-se. A mesma admiração que eu tinha visto na clínica transformava as suas feições. Dói? Perguntou ele quando ela se mexia assim. Às vezes. Na maioria das vezes é apenas estranho, como ter outra pessoa a viver dentro de ti. Ela é forte. O orgulho tingiu a sua voz, tal como a da mãe dela. Como sabes que é uma menina? O seu sorriso tornou-se misterioso. Eu sei tudo sobre ti. Ela, incluindo o facto de teres feito uma ecografia para revelar o sexo há 2 semanas. Confetes cor-de-rosa. Tu choraste. A invasão de privacidade deveria ter me enfurecido. Em vez disso, senti outra coisa. Algo quente e perigoso a espalhar-se pelo meu peito. És insuportável, disse eu. E tu és linda. Ele beijou a minha testa. Suave, reverente, ainda mais bonita do que eu me lembrava. A gravidez fica-te bem. Eu estou enorme. Tu estás perfeita. As suas mãos percorreram a minha barriga com uma gentileza que contradizia tudo o que eu sabia sobre ele. Absolutamente perfeita, e ela é perfeita, e eu estarei perdido se deixar qualquer uma de vocês sair da minha vista novamente. Aleandro, tu não podes simplesmente... Um telefone vibrou. Aleandro cerrou os dentes. Ele tirou um aparelho elegante do bolso, um de vários, eu me lembrei, e olhou para a tela. O que quer que ele tenha visto fez sua expressão endurecer. Marco, ele chamou. Seu segundo apareceu de onde quer que estivesse. Status. A recepcionista da clínica fez 4 ligações depois que saímos. 2 para sites de fofocas, uma para a irmã dela, uma para um número desconhecido. A mão de Alessandro na minha barriga apertou um pouco. Cuide disso. Já está feito. As fotos estão controladas. Os sites de fofocas foram persuadidos a retirar a história. E o número desconhecido foi rastreado até um telemóvel descartável no centro da cidade. Estamos a trabalhar na identificação. Senti o corpo inteiro de Alessandro ficar tenso. A mudança foi sutil, mas completa. O homem que me abraçava transformou-se de um amante gentil em algo completamente diferente. Algo perigoso, dupliquei a segurança, disse ele. A sua voz ficou fria, monótona. A voz que ele usava para dar ordens, para lidar com ameaças. Vigilância total em todos que estiveram a observar o prédio dela no último mês e descobrir quem é o dono daquele telemóvel descartável. Sim, senhor. Marco desapareceu e a atenção de Aleandro voltou para mim. Mas algo havia mudado. Os seus olhos estavam mais escuros agora, mais duros. O que foi isso? Perguntei. Nada com que se preocupar, Alisandro. Não, ele segurou o meu rosto. Firme, inflexível. Este é o meu mundo, ela. A parte da qual eu te mantive afastada. A parte da qual me divorciei para te proteger. Mas agora estás grávida do meu filho. E isso faz de ti um alvo.
Quer gostes ou não, o medo, frio e agudo, atravessou-me. Que tipo de alvo? O tipo que significa que não sais desta penthouse sem mim. O tipo que significa que o Marco ou um dos meus homens está sempre por perto. O tipo que significa... Ele parou, respirou fundo. O tipo que significa que matarei qualquer um que sequer pense em magoar-te. Ele disse isso com tanta calma, com tanta naturalidade, como se estivesse a discutir o tempo em vez de assassinato. Estás a assustar-me, sussurrei. Ótimo. Ele puxou-me para mais perto, protetor, possessivo. Deves estar assustada. Este mundo em que vivo não é seguro, não é limpo. E agora que as pessoas sabem sobre ti, sobre o bebê. Os seus braços apertaram-me como uma jaula feita de músculos, ossos e necessidade desesperada. Agora és minha para proteger, minha para guardar, minha para manter segura, não importa o que custe. Isto é loucura. Bem-vinda à minha vida, senhora Vital. Ele beijou a minha têmpora, depois a minha bochecha, depois o canto da minha boca. Cada toque era uma marca, uma reivindicação. Tu já te comprometeste com isto antes. É hora de lembrar o que isso significa. Na primeira noite de volta à cobertura de Aleandro, não consegui dormir. Como poderia? A cama era muito macia, muito familiar, cheia de memórias de noites em que o corpo dele se curvava em torno do meu como um escudo. Os lençóis cheiravam a ele, aquela mistura inebriante de cedro e bergamota que me assombrava há 6 meses. E cada vez que fechava os olhos, sentia as mãos dele na minha barriga. Ouvia a voz dele prometendo proteger-me. Via aquela intensidade perigosa nos olhos escuros dele. Por volta das 3 da manhã, desisti. A minha filha estava lá acordada de qualquer maneira, fazendo acrobacias contra as minhas costelas, como se estivesse a treinar para algum tipo de Olimpíada intrauterina. Levantei-me numa manobra desajeitada que envolveu rolar para o lado e usar os braços como alavanca, e saí do quarto. A cobertura estava escura, exceto pelas luzes da cidade que se filtravam pelas janelas do chão ao teto. 30 andares abaixo, o mundo movia-se em fluxos de vermelho e branco, luzes traseiras e faróis pintando rios nas ruas encharcadas pela chuva. Daqui de cima, tudo parecia pequeno, controlável, seguro. Eu sabia que não era assim. Não consigo dormir. Eu pulei, levando a mão ao peito. Aleandro estava na porta do seu escritório, iluminado pelo brilho de vários ecrãs de computador. Ele havia trocado o seu terno caro por calças pretas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, expondo os antebraços musculosos e decorados com cicatrizes que eu havia traçado centenas de vezes com as pontas dos dedos. Você me assustou? Eu respirei. Desculpa. Ele aproximou-se de mim com aquela graciosidade predatória que sempre acelerava o meu pulso. Ouvi-te a mexer-te. Queria ter a certeza de que estavas bem. Estou bem, só inquieta. Os seus olhos baixaram para a minha barriga. Agora baixavam sempre para a minha barriga, como se ele não conseguisse evitar. E suavizavam-se. Ela está ativa esta noite. Aparentemente ela é noturna. Um sorriso passou pelos seus lábios, genuíno, caloroso, o tipo de sorriso pelo qual me apaixonei antes de entender o que realmente significava amar a Leandro Vital. Puxou ao pai. Ele diminuiu a distância entre nós e, sem pedir permissão, colocou as 2 mãos na minha barriga. O toque estava a tornar-se familiar novamente. Natural, como se as suas mãos pertencessem àquele lugar. A nossa filha chutou contra as suas palmas e o seu sorriso se ampliou. Forte, murmurou ele. Definitivamente puxou ao pai. Teimosa, respondi eu. Definitivamente puxou ao pai. Ele riu, riu mesmo, e o som aqueceu algo no meu peito que eu pensava estar congelado. A sua testa baixou-se para tocar na minha. E por um momento, ficamos ali na escuridão, ligados pelos movimentos da nossa filha entre nós. Vem cá, disse ele finalmente, pegando na minha mão. Quero mostrar-te uma coisa. Ele levou-me pelo corredor até uma porta que eu pensava ser ainda o quarto de hóspedes. Mas quando ele a abriu, esqueci-me de respirar. Um quarto de bebê, completo e perfeito, exatamente como eu teria projetado se tivesse recursos ilimitados e alguém que me compreendesse completamente. As paredes estavam pintadas de um verde salva suave, calmante, neutro em termos de gênero, exatamente o que eu lhe tinha dito uma vez que queria para o quarto de um bebê
durante uma conversa tarde da noite que pensei que ele tivesse esquecido. Um berço branco estava encostado a uma parede, já feito com lençóis estampados com delicadas criaturas da floresta. Uma cadeira de balanço estava junto à janela, posicionada para captar a luz da manhã. Prateleiras repletas de livros, livros de cartão, livros ilustrados, clássicos que eu adorava quando era criança. E no canto, um móvel pendurado acima de um trocador, pequenas estrelas e luas de feltro girando lentamente na suave corrente do ar-condicionado. Quando é que tu... Não consegui terminar a frase. Não conseguia processar aquilo. Que ele tinha feito isso em 3 semanas, enquanto eu lutava sozinha no meu apartamento, tentando montar móveis de bebê em segunda mão comprados em mercados online. No dia seguinte ao Marco me contar, a mão dele encontrou novamente a parte inferior das minhas costas, aquele ponto de contato constante de que ele parecia precisar. Eu tinha designers a trabalhar sem parar. Disse-lhes para criarem o quarto perfeito para a nossa filha. Aleandro, isto é demais. Não é suficiente. Ele virou-me para ficar de frente para ele, as suas mãos emoldurando o meu rosto com uma gentileza que contradizia a intensidade dos seus olhos. Nada do que eu fizer será suficiente para compensar por não ter estado presente nos últimos meses. Por não saber, por não te proteger. Eu não te contei, não precisavas de saber. Os seus polegares traçaram as minhas maçãs do rosto. Eu devia ter percebido, devia ter sentido de alguma forma. És minha mulher, ex-mulher. O seu maxilar apertou-se. Isso muda amanhã. Pestanejei. O quê? Vamos casar novamente. Já tratei de tudo. Não pode simplesmente... Empurrei o seu peito, mas ele não se mexeu. Alexandre, não pode simplesmente decidir que vamos casar novamente. Não é assim que as coisas funcionam. Então diz-me como funcionam. Ele empurrou-me suavemente contra a parede, prendendo-me com os braços de cada lado da minha cabeça. Não era ameaçador, apenas presente, inevitável. Diz-me como é que eu devo deixar a minha mulher grávida viver separada de mim. Diz-me como é que eu devo dormir sabendo que tu e a nossa filha não estão protegidas. Diz-me, a voz dele falhou. Diz-me como é que eu devo sobreviver a perder-te novamente. Foste tu que me deixaste ir. O maior erro da minha vida. Ele inclinou-se para mais perto, a respiração quente contra os meus lábios. Um erro que não vou repetir. Tu és minha, ela. Sempre foste minha. E aquele bebê que estás a carregar, ela também é minha. Minha família, minha responsabilidade, meu tudo. Isto é loucura. Sim, sem hesitação, sem negação. Sou louco por ti. Loucamente protetor, loucamente obcecado. Sempre fui louco quando se trata de ti. A mão dele deslizou para baixo, repousando novamente na minha barriga. Mas agora há ela para pensar. E prometo-te, amore, que vou incendiar toda a cidade antes de deixar que algo aconteça a qualquer um de vocês. O mais assustador era que eu acreditava nele. Preciso de tempo, sussurrei, para pensar, para processar tudo isto. Tens até amanhã à tarde, Alessandro. Não é negociável. Ele beijou a minha testa. Suavemente, definitivamente. Estamos a fazer isto da maneira certa. Legal, vinculativo, inquebrável. Vais ter o meu nome novamente. A minha proteção, os meus recursos. Tudo o que é meu passa a ser teu. Não quero o teu dinheiro, eu sei. O seu sorriso era terno, devastador. Essa é uma das razões pelas quais te amo. Nunca quiseste nada disso. A riqueza, o poder, o estatuto. Só me querias a mim. Eu queria a versão de ti que não me aterrorizava. Essa versão não existe. Honestidade brutal. Eu sou assustador, ela. Fiz coisas que te fariam fugir a gritar. Magoei pessoas, destruí vidas, construí um império com base em sangue, medo e crueldade. As suas mãos apertaram a minha barriga, protetoras, possessivas. Mas nunca, nem uma única vez, te magoei. E nunca o farei. Essa é a promessa que posso fazer. A única que importa, a nossa filha chutou, está a concordar com ele. Traidora, estou exausta, admiti. A adrenalina das últimas 12 horas estava a passar, deixando-me vazia e trêmula. Então deixa-me cuidar de ti. Ele pegou-me no colo, realmente pegou-me como se eu não pesasse nada, apesar da minha barriga de grávida, e levou-me de volta para o quarto. O gesto deveria ter sido ridículo. Em vez disso, parecia inevitável.
Ele deitou-me gentilmente, arrumando almofadas atrás das minhas costas e debaixo dos meus joelhos com um cuidado que me fez apertar a garganta. Depois, deitou-se ao meu lado, com uma mão a encontrar imediatamente a minha barriga novamente. Dorme, ordenou ele suavemente. Vou cuidar de vocês as duas. Também precisas de dormir. Vou dormir, mais tarde, agora. O polegar dele traçou círculos sobre o local onde a nossa filha pressionava o meu útero. Agora. Eu só quero sentir ela se mexer. Quero memorizar isso. Recuperar todos os momentos que perdi. Eu deveria tê-lo mandado embora. Deveria ter mantido limites. Deveria ter protegido meu coração de cair novamente na armadilha de amar Alessandro Vital. Mas eu estava cansada. Tão cansada. E o calor dele estava a penetrar em mim. A presença dele me fazia sentir mais segura do que em meses. E meu corpo traidor já estava relaxando no conforto familiar de tê-lo por perto. Apenas esta noite, murmurei, com os olhos a fecharem-se. Todas as noites, corrigiu ele. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Pelo resto das nossas vidas. Quis discutir, quis lutar, mas o sono levou-me. E a última coisa que senti foi a mão de Alessandro na minha barriga e a sua promessa sussurrada em italiano. Palavras que aprendi durante o nosso casamento. Palavras que significavam minha, sempre minha, para sempre minha. A manhã chegou com a luz do sol e o cheiro de café. Pisquei os olhos lentamente, desorientada. A cama estava vazia ao meu lado, mas eu podia ouvir movimentos no outro quarto. Vozes, o tom grave de Aleandro e as respostas mais baixas de Marco. Levantei-me fazendo uma careta devido à rigidez nas costas. A gravidez aos 8 meses era um tipo especial de tortura. Tudo doía. Nada me servia e eu tinha de fazer xixi constantemente. Arrastei-me até a casa de banho, vi-me no espelho e fiz uma careta. O meu cabelo estava um desastre. O meu rosto estava inchado. O vestido em que adormeci estava enrugado sem salvação. Quando saí, Alessandro estava à minha espera. Ele tinha tomado banho e vestido roupas limpas, calças cinza escuro e uma camisa preta que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Ele estava perfeito. Perigoso. Meu. Não meu. Não mais. Bom dia. Ele veio imediatamente até mim, as mãos a alcançarem a minha barriga como uma bússola a encontrar o norte. Como dormiste? Melhor do que em meses, admiti relutante. A satisfação brilhou nos seus olhos. Ótimo. Preparei o pequeno almoço. Vem. Ele guiou-me até a sala de jantar, onde a mesa estava repleta de comida suficiente para alimentar um exército. Fruta fresca, bolos, ovos preparados de 3 maneiras diferentes. Torradas, sumo, café. Descafeinado, notei. Ele lembrou-se. Isto é demais, disse eu. Precisas de comer por ela. A mão dele não tinha saído da minha parte inferior das costas. Aquele toque possessivo constante que estava a tornar-se normal novamente. Senta-te. Vou preparar-te um prato. Eu posso preparar o meu próprio prato. Eu sei que podes. Ele puxou uma cadeira e esperou. Faz-me à vontade. Havia algo na sua voz, algo vulnerável por baixo da ordem. Então, sentei-me e observei enquanto ele enchia um prato com atenção cuidadosa à nutrição e variedade. Lembrando-se do que eu gostava, do que me dava náuseas, do que eu desejava. Ele colocou-o à minha frente e sentou-se ao meu lado. Perto o suficiente para que as nossas coxas se tocassem. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele. A atenção dele nunca se desviou de mim enquanto eu comia. Os olhos escuros acompanhavam cada garfada como se ele estivesse a memorizar. Para de olhar, disse eu com a boca cheia de ovos mexidos. Não consigo evitar. A mão dele encontrou o meu joelho debaixo da mesa. Apertei suavemente. Tive saudades de te ver a fazer coisas normais. Comer, ler, existir. Isso é assustador. Eu sei. Sem vergonha, sem desculpas. Dizem que sou obsessivo quando se trata de ti. Aparentemente, o divórcio não cura isso. Aparentemente, não. Marco apareceu na porta com uma expressão neutra, mas com uma tensão evidente nos ombros. Senhor, temos um problema. Todo o comportamento de Alessandro mudou. O amante gentil desapareceu, substituído por algo frio e letal. Que tipo de problema? Alguém tem feito perguntas sobre a senhora Vital, sobre a gravidez. Senti a mão de Alessandro no meu joelho ficar dura como pedra. Quem? Ainda estamos a investigar,
mas têm sido persistentes. Profissionais. Sabem coisas que não deviam saber. Como o quê? Os olhos de Marco voltaram-se para mim, depois voltaram para Leandro. Como onde ela mora, onde trabalha, as consultas médicas. O gelo inundou as minhas veias. Alguém tem me seguido, fotografado, documentado. A voz de Marco estava cuidadosamente neutra há pelo menos 2 meses. 2 meses antes de Aleandro saber da gravidez. Alguém estava a observar-me, a seguir-me, a construir um arquivo sobre a minha vida. Aleandro levantou-se tão abruptamente que a sua cadeira arranhou o chão. Quero nomes, quero locais, quero todas as informações que temos sobre quem quer que esteja a fazer isto. A sua voz estava mortalmente calma, o tipo de calma que precede a violência. E quero isso dentro de 1 hora. Já estou a tratar disso. Marco acenou com a cabeça uma vez e desapareceu. Olhei para o meu pequeno almoço meio comido, sentindo náuseas de repente. Alessandro, o que estava a acontecer? Ele estava ao meu lado num instante, agachando-se para ficarmos ao nível dos olhos. As suas mãos emolduraram o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Não há nada com que se preocupar. Estou a tratar disso. Alguém tem me perseguido há 2 meses e tu queres que eu não me preocupe. Não se vão aproximar de ti novamente. Tenho certeza absoluta. Prometo-te isso. Quem quer que sejam, o que quer que queiram está acabado. Acabou. Vou garantir isso. Como? O seu sorriso era afiado, perigoso. Não havia nada de caloroso ou gentil nele. Não queres saber a resposta a essa pergunta, amore? Ele estava certo. Eu não queria. Mas, enquanto estava sentada na sua cobertura, rodeada de luxo, proteção e o peso sufocante da sua obsessão, percebi algo assustador. Eu estava presa, não por grades, correntes ou portas trancadas, presa pelo meu próprio coração, pelo ser que crescia dentro de mim e chutava sempre que ele falava, pela parte de mim que se sentia mais segura nos seus braços perigosos do que jamais me senti sozinha. Aleandro Vital já me tinha deixado ir uma vez. Eu pensava que tinha escapado, mas olhando para ele agora, para a intensidade possessiva nos seus olhos, a fúria protetora que irradiava de cada linha do seu corpo, a certeza absoluta de que eu lhe pertencia, compreendi a verdade. Ele nunca me tinha realmente deixado ir. Ele apenas tinha esperado pelo momento certo para me puxar de volta para a sua órbita. E agora, carregando a sua filha, eu estava completamente presa, irrevogavelmente. A porta da gaiola dourada tinha se fechado. E Deus me ajudou. Parte de mim estava aliviada. 3 dias passaram na cobertura de Aleandro como se estivessem suspensos em âmbar. Bonitos, sufocantes e reais. Ele trabalhava em casa, transformando o seu escritório num centro de comando, onde Marco e vários outros homens em fatos caros iam e vinham com frequência alarmante. Eu ouvia fragmentos de conversas através das portas fechadas. Palavras como vigilância, avaliação de ameaças e contenção que faziam o meu estômago apertar-se de ansiedade que eu tentava ignorar. Mas quando Aleandro estava comigo, tudo isso desaparecia. Ele tornava-se outra pessoa completamente diferente. Alguém atencioso e gentil e tão intensamente focado no meu bem-estar que parecia estar ao sol. Ele tinha combinado com o Dr. Morrison para fazer visitas ao domicílio. Aparentemente, dinheiro suficiente poderia convencer qualquer pessoa a abandonar os limites profissionais. Ela examinou-me no berçário que Alessandro criara, as suas mãos experientes verificando a minha pressão arterial, medindo a minha barriga, ouvindo os batimentos cardíacos fortes da nossa filha, enquanto Alessandre observava da porta com uma expressão que parecia de oração. Tudo parece perfeito, disse a doutora Morrison, arrumando o seu equipamento. O bebê está saudável, está bem posicionada, está a ir muito bem ela. Alessandro pagou-lhe em dinheiro, uma quantia obscena que ela aceitou sem pestanejar, provavelmente compreendendo que a discrição fazia parte da transação. Agora, na quarta manhã, eu estava sozinha no quarto do bebê, passando os dedos pelos trilhos lisos de madeira do berço. Lá fora, a chuva caía em cortinas, transformando a cidade numa mancha de aquarela. Lá dentro, tudo era acolhedor, seguro e caro. Demasiado caro, demasiado perfeito, demasiado parecido com um sonho do qual eu acordaria. Ela vai dormir aqui.
A voz de Aleandro veio de trás de mim. Eu não o tinha ouvido se aproximar. Ele se movia como fumo quando queria. Bem ao lado do nosso quarto. Perto o suficiente para que a ouçamos no momento em que ela precisar de nós. Quer dizer, perto o suficiente para que você possa vigiá-la obsessivamente? Eu corrigi, sem me virar. Os braços dele deslizaram pela minha cintura por trás, as mãos pousando na minha barriga com aquela reverência possessiva que se tornara constante. Sim, ele concordou sem vergonha. Isso também. Inclinei-me para trás contra o seu peito, apesar de mim mesma. Ele era quente, sólido, real, e o meu corpo lembrava-se de ser abraçado por ele. Lembrava-se da segurança do seu abraço, mesmo quando a minha mente gritava avisos. Aleandro, precisamos de conversar sobre tudo isto. Apontei vagamente para o quarto do bebê, a cobertura, a vida que ele estava a construir à minha volta sem a minha permissão. Sobre o que vai acontecer a seguir, sobre o casamento amanhã. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Eu sei que tudo está arranjado. Virei-me nos seus braços, o que estava a tornar-se cada vez mais difícil com a minha barriga de grávida. Eu não concordei com isso. Tu vais concordar. Com tanta certeza absoluta, como se o meu acordo fosse inevitável, predestinado. Porque tu és prática, ela, sempre foste. E sabes que ser minha esposa novamente te protege. Protege-a. A mão dele pressionou o local onde a nossa filha se movia sob a minha pele. Dá-lhe o meu nome, a minha legitimidade. O meu mundo, o teu mundo perigoso. Todos os mundos são perigosos. Ele segurou o meu rosto, inclinando-o para cima, de modo que eu não tive escolha a não ser encarar aqueles olhos escuros e intencionais, que vêm com recursos para lutar com poder para proteger o que é meu, comigo entre ti e qualquer coisa que possa magoar-te. E a pessoa que tem me seguido, já a encontraste? Algo passou pelo seu rosto. Fúria, fria e letal. Estamos perto. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vais receber. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Confia em mim para lidar com isso, amore. Confia em mim para te manter segura. Eu confiei em ti antes. Tu divorciaste-te de mim. A dor atravessou a sua expressão. Crua, real, e eu me arrependi disso todos os dias desde então. A cada hora, a cada minuto. Ele pressionou a testa contra a minha. Achei que estava a proteger-te ao deixar-te ir. Achei que o meu mundo era demasiado sombrio, demasiado violento, demasiado corrupto para alguém como tu, alguém puro, bom e inocente. Não sou inocente. És inocente em comparação comigo. As mãos dele deslizaram pelo meu cabelo, acariciando a minha cabeça. Não fazes ideia do que fiz, ela. Do que sou capaz, das coisas que ordenei, do sangue nas minhas mãos, então diz-me. Não. Imediato. Definitivo. Isso é uma coisa que nunca farei. Não precisas dessa escuridão na tua cabeça. Não precisas de me ver como o monstro que sou. Tu não és um monstro. O seu riso foi amargo. Só pensas isso porque tenho sido muito cuidadoso com o que tu vês. Mas eu sou Amore. Sou um monstro que te ama, que mataria por ti, que incendiaria o mundo se isso significasse manter-te em segurança. As suas mãos apertaram o meu cabelo. Não era doloroso, apenas desesperado. Isso assusta-te? Sim, sussurrei honestamente. Ótimo, deveria. Ele beijou a minha testa, suave, reverente, em completa contradição com as suas palavras. Mas saiba disso, eu nunca te machucaria. Nunca. Tu e a nossa filha são as únicas coisas puras na minha vida. As únicas coisas que valem a pena proteger. A nossa filha escolheu aquele momento para chutar com força, bem onde a mão de Aleandro repousava na minha barriga. Ele sorriu. Sorriu de verdade. E a transformação foi impressionante. Toda aquela escuridão e perigo derretendo em algo terno. Ela concorda comigo. Ele disse que ela tem um péssimo julgamento. Ela tem a teimosia do pai. Ele ajoelhou-se então, ali mesmo no quarto do bebê, e pressionou os lábios contra a minha barriga, sussurrando algo em italiano que não conseguia entender. Algo sobre proteção, amor e promessas. Quando ele olhou para mim, seus olhos estavam molhados. Aleandro Vital, chefe da máfia, homem perigoso, assassino, provavelmente chorando pela nossa filha que ainda não nasceu. Vou ser um bom pai, disse ele. Não era uma pergunta, era uma promessa. Vou dar-lhe tudo.
protegê-la de tudo, amá-la como amo você, completamente, obsessivamente, sem reservas. É disso que tenho medo, admiti. Ele levantou-se, puxando-me para perto dele novamente. Então tenha medo, mas não vá embora. Não a leve para longe de mim. Deixe-me fazer isso, ela. Deixa-me ser teu marido novamente. Deixa-me ser pai dela. Deixa-me provar que posso ser melhor do que era. Pode ser pai dela sem que sejamos casados. Quero as duas coisas. O seu queixo estava firme, teimoso, inabalável. Quero o anel de volta no teu dedo. Quero o meu nome ligado ao teu. Quero que todos que olham para ti saibam que és minha. Protegida. Intocável. Isso não é romântico, Alessandro. É possessivo. Eu sei, não peço desculpa. Nunca lhe afirmei ser romântico. Sou possessivo e ciumento, e provavelmente um pouco louco quando se trata de ti, mas também sou dedicado, leal, completamente teu de uma forma que assustaria a maioria das pessoas. Ele inclinou-se, os lábios roçando os meus, sem beijar, apenas presentes. Amanhã vais casar comigo, e desta vez nunca assinarei os papéis do divórcio. Nunca te deixarei ir embora. Nunca cometeria o erro de pensar que posso sobreviver sem ti. Antes que eu pudesse responder, Marco apareceu na porta. A sua expressão era cuidadosamente neutra, mas eu tinha aprendido a ler os sinais subtis. A tensão nos seus ombros, a maneira como a sua mão repousava dentro do casaco, onde eu sabia que ele guardava uma arma. Senhor, nós encontramo-lo. O corpo inteiro de Aleandro ficou rígido. Onde? No distrito de armazéns do centro da cidade. Ele tem ficado num quarto acima de uma loja de penhores. Estamos de olho no local. Equipamento, vigilância profissional, várias câmaras, arquivos sobre a senhora Vital que remontam a 4 meses. Os olhos de Marco voltaram-se para mim e depois desviaram-se. E os outros? Os outros? Perguntei. A minha voz soou fraca com medo. A mão de Alessandro nas minhas costas pressionou com mais firmeza. Protetora. Quantos outros? 6 que identificamos até agora. Todas mulheres. Todas grávidas. Todas... Marco hesitou. Todas ligadas a famílias do nosso mundo. A sala girou. Agarrei o braço de Alessandro para me equilibrar e ele imediatamente me envolveu, suportando o meu peso. Ele está a avisar mulheres grávidas. Consegui. Parece que sim. A voz de Marco era profissionalmente calma, como se discutisse sociopatas que visam mulheres vulneráveis todos os dias. Talvez ele o fizesse. Ainda estamos a tentar descobrir o seu objetivo final. Eu quero-o. A voz de Alessandro ficou monótona, vazia, o tipo de vazio que precede a violência. Vivo, contido, pronto para ser interrogado dentro de 1 hora. Já em ação, e as outras mulheres, estamos a contactar as suas famílias agora, a avisá-las, a oferecer proteção. Alessandro acenou com a cabeça uma vez. Marco desapareceu e eu fiquei ali, no meu lindo quarto de bebê, rodeada por móveis caros e móveis com animais da floresta, percebendo que o perigo não era um conceito abstrato. Era real, imediato, visando mulheres exatamente como eu. Vou vomitar, sussurrei. Alessandro me levou imediatamente para a casa de banho, segurando meu cabelo enquanto eu vomitava na sanita. Nada saiu. Eu não tinha comido o suficiente, mas o meu corpo tentou mesmo assim, rejeitando o medo que inundava o meu sistema. Quando os espasmos passaram, ele umedeceu um pano e limpou o meu rosto com uma gentileza que fez os meus olhos arderem. Isto é culpa minha, eu disse. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, quentes e incontroláveis. Se eu não tivesse te deixado, se tivesse ficado, nada disso teria acontecido. Eu teria ficado protegida. Para. Ele segurou o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Isto não é culpa tua. Nada disto. Tu foste embora porque eu te afastei. Porque te fiz sentir indesejada. Porque fui covarde demais para admitir que precisava de ti mais do que precisava de te proteger do meu mundo. Alguém tem me observado, fotografado. A planear o quê? O que ele estava a planear? Aleandro, o seu maxilar apertou-se. Ainda não sei, mas vou descobrir. E então vou garantir que ele nunca mais ameace ninguém. Vais matá-lo. Ele não negou, nem sequer tentou. Preferias que não o fizesse? Eu devia ter dito que sim.
Devia ter ficado horrorizada. Devia ter fugido a gritar deste homem que falava de assassinato como se fosse uma transação comercial. Em vez disso, pensei em alguém a observar-me, a seguir-me até ao meu apartamento, a fotografar-me através das janelas, a planear algo terrível para mim e para a minha filha por nascer. Não, sussurrei. Não preferia isso. Algo feroz e satisfeito brilhou nos olhos de Aleandro. Ótimo, porque ele já está morto. Só que ainda não sabe disso. Ele ajudou-me a levantar, apoiando o meu peso enquanto as minhas pernas tremiam, levou-me de volta para o quarto, colocou-me na cama como se eu fosse algo precioso e frágil. Descanse, ordenou ele. Preciso de tratar disso. O Marco ficará do lado de fora da porta. Está segura aqui ela. Prometo. Aonde vais? Vou conversar com o homem que tem vigiado a minha mulher. A palavra mulher saiu como uma afirmação, uma ameaça. Não vou demorar muito. Ele beijou a minha testa, depois os meus lábios, suave, doce, em completa contradição com a intenção mortal que irradiava de cada linha do seu corpo. Aleandro, agarrei a sua mão quando ele se virou para sair. Tem cuidado. O seu sorriso era afiado, perigoso, bonito. Tenho sempre cuidado, amore. São os outros que precisam de se preocupar. Ele saiu. A porta fechou-se. E eu fiquei ali deitada na cama demasiado macia, com as mãos na barriga, sentindo a nossa filha a rebolar e a dar pontapés debaixo das minhas palmas. Esta era agora a minha vida. Luxo e perigo, proteção e violência. Um homem que me amava o suficiente para matar por mim sem hesitar. Amanhã eu me casaria com ele, voltaria a usar o seu nome, me uniria a ele legalmente, permanentemente, irrevogavelmente. E o mais assustador era que eu queria isso. Não porque ele estivesse me forçando, não porque eu estivesse presa, mas porque em algum momento nos últimos 4 dias, eu me lembrei de como era ser amada por Aleandro Vital de forma completa, obsessiva, com uma intensidade que beirava a loucura. Lembrei-me de como era ser escolhida, protegida, amada. Lembrei-me de que também o amava. Nunca tinha deixado de o amar, mesmo quando assinei os papéis do divórcio. Mesmo quando me convenci de que estava melhor sozinha, a minha filha deu outro pontapé e eu sorri entre lágrimas. O teu pai é louco, sussurrei-lhe. Possessivo, ciumento e provavelmente perigoso, mas ele ama-nos. E talvez isso seja suficiente. As horas passaram. A chuva parou. As luzes da cidade acenderam-se, transformando o mundo lá fora numa constelação de estrelas artificiais. Aleandro regressou quando a escuridão caiu. Ouvi-o antes de o ver. Ouvi a água a correr na casa de banho, o barulho das roupas a serem trocadas. Quando ele finalmente veio para a cama, cheirava a sabonete e a sua colônia cara, mas por baixo havia algo mais. Algo metálico e errado. Sangue. Ele cheirava a sangue. Ele deslizou cuidadosamente para o meu lado, como se tivesse medo de me acordar. Mas eu já estava acordada. Estava acordada há horas. Tu mataste-o? Perguntei à escuridão. Uma longa pausa. Então, ainda não, mas vou matar depois de saber tudo. Vais contar-me o que descobrires? Não. A mão dele encontrou a minha barriga. Aquele ponto de ancoragem constante. Tu não precisas disso na tua cabeça. Não preciso saber o que ele planeava, o que ele queria. Não sou frágil. Eu sei. Ele puxou-me para mais perto, com cuidado com a minha barriga. Mas tu és minha para proteger. E parte de proteger-te significa manter a escuridão afastada, mesmo quando é a minha escuridão. Eu deveria ter discutido. Deveria ter exigido a verdade. Deveria ter insistido em ser tratada como igual, em vez de algo frágil. Em vez disso, virei-me nos seus braços e beijei-o. Foi o nosso primeiro beijo de verdade desde que eu parti. Não aqueles toques suaves que ele me dava. Não aqueles beijos cuidadosos, mas um beijo de verdade, profundo, desesperado, cheio de 6 meses de solidão, saudade e amor. Eu tentei tanto enterrar isso. Ele gemeu contra minha boca, as mãos dele se enredando no meu cabelo, o corpo dele pressionando o meu tanto quanto a minha barriga de grávida permitia. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos ofegantes. Amanhã, sussurrou ele contra os meus lábios. Amanhã serás minha novamente. Legalmente, permanentemente. Para sempre. Para sempre é muito tempo.
Não o suficiente, beijou-me novamente. Mais suave desta vez, mais doce. Não o suficiente para tudo o que quero fazer contigo. Adormeci nos seus braços, ouvindo o seu batimento cardíaco, sentindo a nossa filha a mexer-se entre nós. E pela primeira vez em 6 meses, senti-me segura. Amanhã, eu casaria com um monstro. Mas ele era o meu monstro, e isso fazia toda a diferença. A manhã do meu casamento, mais uma vez, amanheceu clara e brilhante. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, pintando tudo de dourado. Acordei e descobri que Aleandro já tinha saído. O seu lado da cama estava frio, mas havia um bilhete deixado no travesseiro, com a sua caligrafia precisa e elegante. Preparar-me para casar contigo é a única razão pela qual eu sairia desta cama. Até breve, senhora Vital. Senhora Vital, o nome que eu tinha abandonado, o nome que eu estava a recuperar. Pressionei a mão contra a barriga, sentindo os movimentos matinais da minha filha. O que achas? Sussurrei para ela. Estou a cometer um grande erro? Ela deu um pontapé firme, como se estivesse a votar. Foi o que pensei. Alguém bateu à porta e uma mulher que eu nunca tinha visto entrou com sacos de roupa e malas de maquilhagem. Ela tinha cerca de 50 anos, era elegante, profissional, com olhos gentis que me avaliaram rapidamente. Senhora Vital, sou a Marie. O senhor Vital contratou-me para ajudá-la a preparar-se. A sua voz tinha um leve sotaque francês. Trouxe várias opções de vestidos, todos concebidos para realçar a sua bela condição. Várias acabaram por ser 7, cada um mais deslumbrante do que o anterior. Seda esvoaçante que caía sobre a minha barriga como água. Renda delicada que me fazia parecer etérea. Chifão suave e champanhe que captava a luz. Escolhi o champanhe. Parecia certo, não branco. Já não era tão inocente, não preto. Isto não era um funeral. Algo entre os dois. Algo que reconhecesse tanto a pureza de novos começos quanto a realidade de onde estávamos. Marie fez mágica com a maquilhagem, cobrindo as olheiras, fazendo minha pele brilhar, enfatizando minhas características sem me fazer parecer outra pessoa. Ela deixou meu cabelo escuro solto, apenas acrescentou ondas sutis e prendeu um lado com um grampo delicado que parecia antigo. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. Eu estava linda, radiante, como alguém com quem valeria a pena casar. Ele é um homem de muita sorte, disse Marie suavemente, ajustando o vestido uma última vez. Não tenho a certeza se isso é verdade. Ela sorriu, parecendo um pouco triste. Trabalho para o Sr. Vital há 5 anos. Nunca o vi olhar para ninguém da maneira como olha para si, como se fosse a única coisa que o mantém humano. As palavras assentaram sobre mim como um peso ou talvez asas. Não tinha a certeza. Outra batida. Marco, desta vez impecavelmente vestido com um fato escuro. A sua expressão era neutra, mas havia algo mais suave nos seus olhos quando me viu. Está linda, senhora Vitalali. Ainda não sou a senhora Vital, em todos os aspectos que importam. Sempre foi a senhora Vital. Ele ofereceu-me o braço. O senhor Vitali está à espera, se estiver pronta. Estava pronta para me ligar a um homem que se divorciou de mim uma vez, que vivia nas sombras e na violência, que me amava com uma intensidade que provavelmente não era saudável. A minha filha chutou novamente, insistente, exigente. Estou pronta, disse eu. Marco conduziu-me pela cobertura até uma sala que eu nunca tinha visto antes. Aleandro deve ter mandado prepará-la especialmente, porque tinha sido transformada em algo mágico. Havia flores brancas por toda a parte, rosas, peolhas, orquídeas, cujo perfume enchia o ar. Velas tremeluziam apesar da luz do dia, adicionando calor e romance. Um pequeno altar ficava numa extremidade, onde um juiz esperava com suas vestes oficiais. E lá, virando-se quando entrei, estava Alessandro. Ele usava um smoking preto que lhe caía como uma segunda pele, perfeitamente ajustado aos seus ombros largos e cintura fina. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, enfatizando os ângulos acentuados do seu rosto, a intensidade dos seus olhos. A cicatriz na sua sobrancelha refletia a luz. Ele parecia perigoso, poderoso, devastador. Mas foi a sua expressão que me roubou o fôlego. Pura e indulgente admiração. Como se eu fosse algo milagroso, algo impossível, algo pelo qual valeria a pena morrer. Ele atravessou a sala em 3 longos passos, pegou as minhas mãos nas suas e apenas olhou.
Os seus olhos percorreram o meu rosto, desceram para a minha barriga e voltaram a subir. Observei a sua garganta trabalhar enquanto ele engolia. Ele sussurrou o meu nome como uma oração. És tão bonita que dói olhar para ti. Estás muito bonita. Ele sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que o transformou de perigoso em devastador. Pronta para ser minha novamente? Não tenho a certeza se alguma vez deixei de ser teu. Algo feroz brilhou nos seus olhos. Ele levou as minhas mãos aos seus lábios, beijou cada dedo com atenção reverente, depois colocou a minha mão na curva do seu braço e levou-me até ao altar. A cerimônia foi breve, íntima, só nós dois. Marco como testemunha, o juiz a ler palavras sobre compromisso e parceria até a morte. Aleandro nunca tirou os olhos de mim, nunca parou de me tocar, a sua mão na minha, o seu polegar traçando círculos na minha pele, todo o seu foco concentrado neste momento. Quando o juiz perguntou se ele me aceitava como sua esposa, a voz de Alessandrori era de aço envolto em seda. Aceito, para sempre nesta vida e no que vier depois. Quando chegou a minha vez, olhei para aqueles olhos escuros e intensos e vi o meu futuro. Complicado, perigoso, imperfeito, perfeito para mim. Aceito, sussurrei. As mãos de Aleandro tremiam enquanto ele deslizava o anel no meu dedo. Não era o do nosso primeiro casamento. Era algo novo. Uma aliança de platina com diamantes que refletiam a luz como estrelas capturadas. Linda, elegante, inconfundivelmente cara. Com este anel, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Prometo proteger-te, cuidar de ti, amar-te com tudo o que sou, mesmo as partes sombrias, especialmente as partes sombrias. Tu e a nossa filha são o meu mundo, ela. A minha razão para respirar, a minha razão para ser humano em vez de monstro. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não tentei detê-las. O juiz declarou-nos casados e Alessandro puxou-me para os seus braços, com cuidado com a minha barriga, e beijou-me profundamente, completamente reivindicando-me. O tipo de beijo que falava de posse e devoção, e promessas seladas com a língua e os dentes, e necessidade desesperada. Quando finalmente nos separamos, eu estava sem fôlego. Tonta. Completamente sua. Minha, sussurrou ele contra os meus lábios. Finalmente, completamente, legalmente minha. Sua, concordei, porque era verdade. Sempre tinha sido verdade, sempre seria. Ele limpou a garganta. Parabéns, senhor. Senhora Vital, entregou um envelope a Alessandro. Isto acabou de chegar da nossa equipa no centro da cidade. A expressão de Alessandro endureceu ligeiramente. Abriu o envelope, examinou o conteúdo e algo frio instalou-se nas suas feições. O amante gentil desapareceu. O homem perigoso regressou. O que é? Perguntei. Ele olhou para mim, depois para a minha barriga e voltou a olhar para os papéis na sua mão. Qualquer que fosse a batalha interna que ele travava, durou apenas alguns segundos. O homem que estava a seguir-te, disse ele cuidadosamente. Sabemos quem o contratou. O gelo inundou as minhas veias. Quem? Marcos. O nome saiu monótono. Morto. O teu ex-marido contratou alguém para te vigiar. O mundo inclinou-se. Agarrei o braço de Aleandro para me equilibrar, e ele imediatamente envolveu-me, suportando o meu peso. Marcos. Mas por quê? O bebê. A voz de Aleandro era mortalmente calma. Ele achava que ela poderia ser sua. Queria provas antes de reivindicar a custódia. Raiva. Raiva pura e incandescente inundou-me. Ela não é dele. Nunca foi dele. Estávamos divorciados há 2 meses antes mesmo de eu... Parei e olhei para Aleandro. Espera, como é que ele sabe da gravidez? A recepcionista da clínica. Ela vendeu a informação a um site de fofocas. Eles contactaram o Marcos para comentar, já que tecnicamente ainda estavas casada quando concebeste. Aleandro cerrou os dentes. Ele juntou 2 mais 2. Contratou vigilância para confirmar que estava a preparar um processo de custódia sobre o meu cadáver. Isso não será necessário. O sorriso de Aleandro era afiado. Letal. Já tratei disso. Tratou como? Marcus Hartley está atualmente a embarcar num voo para Singapura com uma oferta de emprego muito lucrativa que requer mudança imediata por pelo menos 5 anos. A mão dele pressionou a minha barriga, protetora, possessiva. Ele assinou documentos renunciando a qualquer potencial direito sobre os filhos do teu casamento anterior.
Legalmente, permanentemente e irrevogavelmente. Olhei para ele. Tu compraste-o. Convenci-o de que os seus melhores interesses estavam noutro lugar. Aleandro segurou o meu rosto. Ele nunca a teria. Ela, nunca. Eu teria destruído o mundo antes de deixar outro homem reivindicar a minha filha. Ela ainda nem nasceu. E tu já estás a ser possessivo. Vou ser possessivo em relação a ela pelo resto da minha vida. Sem desculpas, apenas um facto. Ela é minha, tu és minha, e eu protejo o que é meu. A nossa filha chutou como se nos lembrasse que também tinha opiniões. Alessandro riu. Riu mesmo e ajoelhou-se ali mesmo, pressionando o rosto contra a minha barriga. A tua mãe acha que eu sou louco, disse ele para ela. Mas tu entendes, não é, Picolola, que eu faria qualquer coisa para manter vocês duas seguras. Ela chutou novamente com mais força, como se estivesse a responder-lhe. Ela concorda comigo, disse Alessandro, olhando para cima com aquele sorriso raro e genuíno que fez o meu coração parar. A menina inteligente sai ao pai. Pensamento assustador, murmurei. Ele levantou-se, puxando-me para perto novamente. Tenho uma coisa para ti. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixa. Não era a caixa do anel que já estava no meu dedo. Era outra coisa. Dentro havia uma chave. Ornamentada, antiga, bonita. O que é isto? Para uma casa. Ele observou meu rosto cuidadosamente. A cerca de 1 hora da cidade. Propriedade fechada, segurança, privacidade, um jardim, quartos para ela crescer. Espaço para você respirar sem se sentir presa em uma cobertura. Lágrimas queimaram meus olhos novamente. Ah, Leandro, eu sei que você se sentia preso aqui antes. Não, precisas de espaço, liberdade. Espaço para seres tu mesma, em vez de apenas minha esposa. O seu polegar apanhou uma lágrima que caía. Então, comprei-te espaço, um lugar que é teu, onde podes criar a nossa filha, onde podes ser feliz. Compraste-me uma casa. Comprei-nos um lar. Ele beijou a minha testa. Porque cansei de cometer os erros que cometi antes. Cansei de te afastar para te proteger. Cansei de pensar que sei o que é melhor sem perguntar o que precisas. A testa dele baixou para tocar a minha. Amo-te, ela, e vou passar o resto da minha vida a provar isso. Todos os dias, mesmo quando estiveres farta de mim, mesmo quando eu for superprotetor, mesmo quando o meu mundo ficar escuro e perigoso, e desejares ter casado com alguém normal. Não quero normalidade, sussurrei. Quero-te a ti. O beijo que ele me deu naquele momento foi diferente de todos os outros. Mais suave, mais doce, cheio de promessas em vez de posse, cheio de parceria em vez de controlo. Quando nos separamos, ele pousou a mão na minha barriga mais uma vez. Obrigado, disse ele baixinho, por me dares isto, por me dares ela, por me dares outra oportunidade de acertar. Não me faça arrepender. Eu não vou me arrepender. Aço envolto em seda, um voto, uma promessa. Juro por tudo o que sou, por tudo o que tenho. Eu não vou me arrepender. 2 semanas depois, eu estava no jardim da nossa nova casa, sentindo o sol no rosto e os movimentos da minha filha sob as minhas mãos. A casa era linda, moderna, mas acolhedora, espaçosa, mas íntima. Exatamente o que eu teria escolhido se tivesse recursos ilimitados e alguém que me compreendesse completamente. Aleandro cumpriu a sua palavra. Trabalhava num escritório em casa, recusando-se a deixar-me sozinha por mais do que algumas horas seguidas. Acompanhava todas as consultas médicas, lia todos os livros sobre gravidez, preparava o quarto do bebê com uma atenção meticulosa aos detalhes. Estava presente quando eu não conseguia dormir, quando me doía as costas, quando me apeteciam alimentos estranhos à meia-noite. Ele estava sempre presente, completamente, às vezes de forma exagerada, mas também era gentil, paciente, compreensivo quando eu precisava de espaço, recuando quando eu pedia, aprendendo a amar sem consumir. Marco encontrou-nos no jardim numa tarde, com a sua expressão cuidadosamente neutra, como sempre. O equipamento de vigilância foi destruído, relatou. Todos os ficheiros foram apagados. O responsável foi punido. Ele fez uma pausa permanente. Aleandro simplesmente acenou com a cabeça. Sem explicações, sem detalhes, apenas aceitação de que alguns problemas foram resolvidos com violência. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter questionado o que significava permanentemente.
Em vez disso, senti alívio. E talvez isso também me tenha tornado um monstro. Agora, enquanto estava no jardim, sentindo as primeiras contrações reais percorrerem-me, chamei por Aleandro, sem pânico, apenas com certeza. Está na hora, disse quando ele apareceu, instantaneamente alerta. Os seus olhos arregalaram-se, depois focaram-se, depois ficaram determinados. Em poucos minutos, estávamos no carro. Marco a conduzir, Alessandro ao meu lado no banco de trás, segurando a minha mão, cronometrando as contrações, murmurando palavras de conforto em italiano e inglês. O hospital era uma instituição privada, de primeira linha, onde Aleandro aparentemente tinha feito arranjos semanas antes. Estavam à nossa espera, tinham uma suíte preparada, tinham o melhor obstetra do estado de plantão. O trabalho de parto foi longo, doloroso, exaustivo. Mas Alessandro nunca saiu do meu lado. Nem quando eu o xinguei, nem quando chorei, nem quando gritei que o odiava e que tudo isso era culpa dele. Ele apenas segurou a minha mão e disse que eu era forte, disse que eu era capaz, disse que a nossa filha estava quase a chegar. E então ela estava pequena, perfeita, gritando sua fúria para o mundo com um volume impressionante para alguém que pesava apenas 3 quilos. A enfermeira a colocou no meu peito e eu olhei para o seu rostinho minúsculo. Os olhos de Aleandro, o meu nariz, uma cabeleira escura e senti meu coração se abrir completamente. Ela é perfeita, sussurrei. Ela é nossa. A voz de Aleandro estava carregada de emoção. A sua mão pousou na cabeça da nossa filha, cuidadosa e reverente. Completamente, absolutamente nossa. Levaram-na para limpar e medir enquanto o médico terminava comigo. Quando a trouxeram de volta, enrolada em panos e calma, Alessandro estendeu as mãos trêmulas para ela. Observei-o segurar a nossa filha pela primeira vez. Observei a sua expressão transformar-se em algo que eu nunca tinha visto antes. Puro amor sem reservas, admiração, reverência, medo. Olá, Piccolola, sussurrou ele para ela. Sou o teu pai e prometo-te, juro-te, que nada neste mundo jamais te fará mal. Não enquanto eu estiver vivo. Nunca. Ela abriu os olhos, escuros, desfocados, procurando, e pareceu olhar diretamente para ele. Aleandro se emocionou. Observei lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Observe este homem perigoso, que matou sem hesitar, chorar por causa da pequena pessoa nos seus braços. Eu amo-te, disse ele a ela, mais do que eu sabia que poderia amar qualquer coisa. Tu e a tua mãe, vocês são tudo. O meu mundo inteiro. A minha razão de ser humano. Ele olhou para mim então, e o amor nos seus olhos era quase doloroso de testemunhar. Obrigado, disse ele. Por ela. Por isto, por me dar uma razão para ser melhor do que sou. Já és melhor do que pensas, disse eu suavemente. Vou passar o resto da minha vida a provar isso a ambos. Ele sentou-se ao meu lado na cama, com cuidado para não balançar a nossa filha. Que nome devíamos dar-lhe? Discutimos nomes, fizemos listas, debatemos sem parar. Mas, olhando para ela agora, havia apenas um nome que parecia certo. Sofia, eu disse, significa sabedoria, esperança, luz na escuridão. O sorriso de Aleandro foi Sofia Vital. Perfeito. Ele beijou a minha testa. Então Sofia olhou para nós dois como se fôssemos milagres. Minhas meninas, ele sussurrou. Meu mundo inteiro. Os meses passaram, Sofia cresceu de um pequeno recém-nascido para um bebê sorridente. A casa se encheu com o seu riso, os seus choros, a sua curiosidade infinita. Alessandro era completamente, absolutamente dedicado, trocando fraldas à meia-noite, andando de um lado para o outro quando ela não dormia, lendo para ela em italiano e inglês desde o momento em que ela conseguiu focar no rosto dele. Ele era super protetor. Sim, a casa tinha uma segurança que deixaria o Pentágono com inveja. Ele examinava cada babá, cada médico, cada pessoa que se aproximava a menos de 3 metros da sua filha. Mas ele também era gentil, paciente, presente de maneiras que eu nunca esperava. E comigo, ele era tudo, atencioso, amoroso, ainda possessivo, ainda intenso, mas agora temperado pela compreensão, pelo compromisso, por uma parceria genuína. Tínhamos noites de encontro. Marco cuidava da criança com toda uma equipa de segurança como apoio. Tínhamos manhãs tranquilas na cama enquanto a Sofia dormia a sesta. Tínhamos discussões e reconciliações,
e toda a realidade complicada e confusa de construir uma vida juntos. Não era perfeito. O mundo dele ainda era sombrio, ainda era perigoso. Ainda havia noites em que ele chegava a casa a cheirar a violência. Quando Marco entregava relatórios que faziam o seu maxilar apertar. Quando me lembrava exatamente com que tipo de homem me tinha casado. Mas ele era o meu homem e eu era a sua mulher. E juntos éramos os pais da Sofia. Isso era suficiente, mais do que suficiente. Uma noite, enquanto estava no quarto da Sofia, a ver o Alessandri, a embalar a nossa filha para dormir, cantando baixinho em italiano, senti uma paz completa tomar conta de mim. Esta era a minha vida. Complicada, imperfeita, às vezes assustadora, mas minha. O Alessandro olhou para cima, percebeu que eu estava a observar e sorriu. Vem cá, amore. Aproximei-me deles e ele puxou-me para o seu braço livre, abraçando-nos as duas, as suas meninas, o seu mundo. Amo-te, sussurrou ele no meu cabelo. Amo-vos mais do que consigo expressar em palavras. Também te amo, disse eu, e era sincero. Sofia suspirou durante o sono, satisfeita e segura nos braços do pai. E percebi que, às vezes, a gaiola dourada não era uma gaiola. Às vezes, era apenas o lar. Às vezes, o monstro acabava por ser o herói. E, às vezes, o amor que parecia possessão era, na verdade, apenas devoção disfarçada de forma intensa. Aleandro beijou a minha têmpora, depois a cabeça de Sofia, e então olhou para mim com olhos cheios de promessas cumpridas e futuros ainda por vir. Para sempre, disse ele, não como uma pergunta, mas como um facto. Para sempre concordei, porque algumas coisas, algumas pessoas valiam a pena se apaixonar, valiam a pena ficar, valiam a pena construir uma vida. Não importava o quão complicada, perigosa ou absolutamente insana essa vida pudesse ser, ela era nossa. Confusa, linda e real.